Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 27 de junho, sexta-feira, dessa vez com meu colega João Vitor Meneghelli. Bom, essa semana a gente teve bastante dado de inflação nos Estados Unidos, teve bastante dado de inflação aqui, dado de atividade, conflito geopolítico, semana recheada, né, João? Para começar a semana, durante o final de semana ainda, a gente teve o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares no Irã, e isso meio que deu não é um ponto final, mas é o começo da resolução de toda essa história, né? O Irã é extremamente enfraquecido, com baixa capacidade de responder, e esse ataque aqui parece que vai acabar desescalando o conflito sem grandes consequências econômicas, tá? O Irã chegou a ameaçar fechar o Estreito de Hormuz, que seria economicamente a principal consequência. Isso aqui, o principal aliado do Irã, um dos principais aliados do Irã, a China, é extremamente contra, o que vai prejudicar bastante ela. No final das contas, eles fizeram um ataque simbólico a bases americanas que não teve grandes consequências também, justamente para poder falar que retaliou, e ao que parece, o conflito se encaminha para um fim. Foi negociado um cessar-fogo, e aí a região ali está ficando, no final das contas, mais estável, e a percepção de que com a escalada desse conflito vai diminuindo dia após dia. Também, no campo geopolítico, a gente também teve anúncios das conversas do acordo entre China e Estados Unidos, o acordo comercial entre China e Estados Unidos, sinalizando aqui de que as conversas vão bem e que as tarifas finais vão ser menores do que aquelas anteriormente previstas. Tá? Outro desenvolvimento positivo. Agora, já no campo econômico, a gente teve uma série de PMIs, né? São os dados antecedentes de atividade que tentam prever a atividade à frente. A gente teve tanto de serviços quanto de manufatura. Ambos vieram melhor do que o esperado. A gente também teve pedidos de bens duráveis, que veio também melhor do que esperado, mostrando aqui uma resiliência maior da economia americana, sofrendo menos também do que se antevia frente a essa conflito comercial aqui gerado ali desde o Liberation Day, 2 de abril, tá? E, por fim, nos Estados Unidos ainda, a gente teve o PCE, o principal dado de inflação que o Banco Central americano observa. Ele vem em linha com o esperado, um número positivo, ainda acima da meta, mas voltando a convergir para a meta. No final das contas, foi um noticiário lá fora externo, né, extremamente positivo essa semana, né, João? Exato. E a resposta do mercado também foi muito positiva. Primeiramente, analisando os impactos da guerra, e principalmente nas commodities, sobretudo o petróleo voltou a negociar praticamente nos mesmos níveis de quando começaram a surgir os ataques da guerra. Então, essa semana é uma queda muito acentuada do petróleo, caindo quase um pouco mais de 12% na semana. E agora, partindo para as principais bolsas norte-americanas, foi uma semana muito positiva, uma semana em que as bolsas performaram muito bem. O S&P está fechando a semana com praticamente 3% de alta. Enquanto isso, Nasdaq sobe mais ainda, 3,5% de alta. Os destaques aqui ficam para a Nvidia subindo 7%, as empresas de tecnologia de maneira geral, Microsoft subindo 3%, a AMD subindo mais de 10% na semana, uma semana muito positiva, ao passo que o movimento nos juros lá fora nos Estados Unidos foi um movimento de fechamento, o mercado interpretando um pouco mais que essa inflação está razoavelmente alta, mas controlada, sem nenhuma surpresa, sem nenhum repique. O petróleo também caindo bastante na semana, ajuda nas próximas verificações que podem vir um pouco. Além disso, a gente teve alguns comentários, né, de membros do FONC, né, do Comitê de Política Monetária americano, sinalizando uma postura mais dovish, né, mais flexíveis em relação a possíveis cortes ainda esse ano no juro americano. A gente teve decisão de juros há pouquíssimo tempo atrás e o tom era vamos manter esses juros mais altos durante mais tempo. Mas o fato é que o que alguns membros vêm sinalizando em algumas entrevistas também é uma postura que passa um pouquinho mais de flexibilidade, né? E aí a curva de juros americana já começou a embutir 3 cortes de juros já esse ano novamente. É um cenário que pode ocorrer, mas ainda assim é um pouquinho otimista, já está começando a ficar um pouquinho otimista demais, né? E teve impacto também no dólar, né? O DXY caindo de forma bem representativa na semana, reagindo a todos esses movimentos de mercado, e o dólar perdendo quase 1,5% de baixa na semana contra as principais cestas de moeda dos países desenvolvidos, um movimento muito relevante também na esteira do que a gente vinha acompanhando nas últimas semanas, tá? E aqui no Brasil a gente teve o IPCA 15, prévia de inflação do mês de junho, veio um número abaixo do esperado, tá? Abaixo do esperado por todo mundo, um número extremamente positivo. Segundo número consecutivo que vem nessa linha, mostrando aqui
a inflação embicando para baixo. Ela ainda está significativamente acima da meta, rodando a casa dos 5,2%, 5,3% nos últimos 12 meses, mas mostrando uma reversão de tendência que, se confirmada, será bastante positivo aqui também para a condição da nossa própria política monetária, mas ainda é muito cedo. Aqui no Brasil ainda a gente também teve evoluções no campo político, né? O decreto do IOF, né, que foi anunciado há cerca de 2, 3 semanas, ele foi derrubado pelo Congresso em ampla maioria, uma derrota grande do governo dentro do Congresso. O governo já sinalizou que vai judicializar isso e pode tentar levar ao STF para poder reverter esse veto, mostrando aqui uma falta de capacidade de articulação com o Congresso. Hoje se vive, na prática, uma crise institucional ali no governo que não consegue mais governar com o Congresso e busca vias judiciais para tentar passar as medidas que ele se propõe para poder tentar equilibrar a conta. Equilibrar a conta sempre pelo lado da receita, vale ressaltar, nada de novo no frente de corte de despesas, e a trajetória fiscal aqui, que já é bem negativa, continua bem ruim. E para finalizar a semana aqui no Brasil, a gente teve a ata do Copom sobre a decisão de juros da semana passada. Vem muito em linha com o que a gente já sabia, né? Provavelmente esse foi o último aumento do ciclo. A gente já começa a ver quando é que talvez esses juros começam a cair em linha com a trajetória da inflação, que começa também a mostrar uma reversão. Entretanto, uma das coisas que são reforçadas lá é exatamente essa pauta fiscal que preocupa, continua preocupando e não dá sinais de que vai melhorar, né, João? E como é que o mercado brasileiro se comportou na semana que lá fora foi tudo positivo? Exato. Né? Não só nos Estados Unidos, foi uma semana positiva também para as principais bolsas dos países emergentes, então Chile, México, até o Canadá, que foi alvo essa semana de duras críticas por causa do governo norte-americano, subiu. Aqui a gente não conseguiu acompanhar essa performance. O Ibovespa vem encerrando a semana com uma leve queda, na ordem de 0,3%, negociando muito próximo da região de 136 mil pontos. Os destaques aqui para a composição dentro do índice é para uma queda acentuada da Petrobras, atingindo uma queda de quase 5% na semana, refletindo a performance negativa do petróleo. Ela subiu muito forte na semana passada, quando o petróleo andou, agora devolvendo parte dessa alta. E no lado positivo, que tentou, de certa forma, contrabalancear esse movimento de Petrobras, foi Vale, subindo um pouco mais de 5% na semana. E isso a gente está encerrando a semana com um índice muito próximo da estabilidade, do 0 a 0. O dado de inflação, como você comentou, ele foi positivo, mas o movimento aqui na nossa curva de juros não foi muito significativo. A gente viu o vértice mais curto da curva reduzindo um pouquinho, mas o movimento de abertura no vértice mais longo, refletindo esse cenário do fiscal mais conturbado e do quadro de contas públicas também um pouco pior. Vale destacar que a única performance positiva dos ativos de risco aqui na semana foi o IFIX. O índice dos fundos imobiliários vem para encerrar a semana com alta de 0,67%. Bom, e para encerrar aqui, né, o calendário da semana que vem, a gente tem dados da Receita, arrecadação, né, brasileiro, mais um dado do fiscal é importante, mas no final das contas, a se tratar de dados econômicos, o principal serão os dados de mercado de trabalho americano, o payroll. Esse aqui, sim, é o destaque do calendário econômico da semana que vem, além, obviamente, da continuidade da evolução das discussões em relação às guerras comerciais e também aos conflitos no Oriente Médio, mas dessas duas agendas aqui, teve uma evolução significativamente positiva nessa semana. Semana que vem estaremos aqui novamente para trazer atualizações para vocês. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Obrigado, investidores, e até a próxima semana.